Olá pessoal, bom dia. Hoje 29 de maio de 2024. Mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos dá de poder fazer mais e melhor nesse dia. Você já agradeceu a Deus hoje? Se levantou, abriu seus olhos, conseguiu sair da cama? Já é um motivo de agradecimento. Até porque você teve uma cama, né? Teve um teto, teve uma casa para te proteger do frio, do calor. Tudo é motivo de agradecer a Deus. Hoje, dia 29, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 29. E daí eu escolhi o verso 20. E o verso 20 ele vem selar algo que a gente já tem falado em alguns vídeos a respeito da questão da comunicação, a respeito do falar. E aqui nesse verso 20, Salomão ele nos dá uma outra instrução sobre o uso da palavra, sobre o uso da instrução, o uso da comunicação, dizendo o seguinte: há mais esperança para o tolo do que para o homem que é precipitado em falar. Olha que coisa séria. Nós já falamos um vídeo atrás a respeito da questão do tolo, né, de ser tolo, né, de como isso é ofensivo. Na cultura judaica, quando se chama alguém de tolo, é uma ofensa muito grande. Eu até fiz uma situação aqui em Portugal, né, que lá no Brasil a gente não tem esse costume de usar a expressão tolo, né? A gente chama de burro, de besta, de qualquer outra coisa, mas não usa a expressão tolo. E aqui até assim, uma ofensa grande também aqui em Portugal. Você, quando quer ofender um camarada para colocar ele num patamar acima do que a gente chamaria no Brasil de burro, você chama ele de tolo. És tolo? Então já é uma ofensa grande, a pessoa se irrita com facilidade. Nós vemos aqui Salomão colocando exatamente isso, ele dizendo que há mais esperança, ou seja, é mais sensato, é mais passivo de acertar um tolo do que aquele que é precipitado em falar. E isso a gente vê no dia a dia, no cotidiano das nossas vidas, como isso é verdade, né? Como essa palavra ela é verdadeira. Quem aqui não já conheceu aquela pessoa que responde antes de ter a pergunta, né? Que já tem a situação, ele se precipita, é o primeiro a falar, ele é sempre aquele primeiro a querer se manifestar. E muitas vezes, né, a gente até tem um versículo em Provérbios que fala isso, né? O que primeiro apresenta a sua causa parece ter razão, até que seja contestado pelos de depois dele, né? Pelo segundo, terceiro. E isso é muito comum na nossa vida prática, cotidiana, principalmente na questão de liderança. Essa é fundamental, né? Às vezes a gente tem situações, eu sempre gostei de ouvir os meus liderados, né? Ter uma liderança participativa, mas tem sempre aquela pessoa que ele quer responder, ele quer fazer parte da conversa, ele quer se impor. E isso, assim, por um lado a gente olha, existe a questão sempre positiva, a gente tem que sempre buscar o lado positivo. Existe o positivo, que é aquela pessoa que quer interagir e tudo mais, porém ele não age com sabedoria. A pessoa que começa a falar sempre muito precipitado, sem antes meditar, sem antes se importar com aquilo, são sempre aquelas pessoas que acabam sofrendo mais, pagando um preço mais alto, né? E às vezes em reuniões, quando a gente tem os brainstorms da vida, sempre tem aquele que nem ouviu o projeto ainda e já está palpitando, né? A gente costuma dizer lá no Brasil, né, o camarada é bicheiro, ele gosta de dar um palpite. Então a gente tem que ter muito cuidado, como nós já dissemos antes, e eu friso sempre isso, que isso é muito importante. A comunicação, o poder da fala, é um dom que Deus nos deu, que nos diferencia dos demais animais, das demais criações que tem na terra. A nossa principal diferença entre um animal, entre uma planta, é a capacidade de nós falarmos, comunicarmos e sermos entendidos. Mesmo com a confusão das línguas que aconteceu lá na Torre de Babel, ainda existindo uma infinidade de idiomas, o homem se comunica e consegue se fazer entender. Então nós temos que ter muita sabedoria quando nós abrimos a boca, até porque a palavra é como uma flecha atirada. Depois que ela foi, não tem mais como pegar. É como a água que se passou pelo ribeiro, depois que ela passou, não tem mais como voltar a pegar. Então a gente tem que sempre pensar antes de abrir a boca. Vai abrir a boca, vai falar, pensa. Fecha os olhos um pouquinho, dá aquela respirada e pensa.
Existe assim, uma metáfora, né? Uma metáfora, dizem que ela é judaica, eu não posso afirmar que seja, que diz que esse órgão, que é a nossa língua, que é o que nos dá a capacidade de falar, na verdade a gente sabe que a gente fala por causa das cordas vocais, né? Mas a língua é a que faz a produção direta do som, né? Ela que faz com que o som que é emitido pelas cordas vocais seja verbalizado e compreendido. A língua, ela é tão perigosa que ela fica protegida por uma barreira, né? São 32 soldados que fazem com que a língua permaneça presa, porque se a gente soltar a língua, se a gente fazer com que a língua se solte dessa prisão, seria muito perigoso. Então veja só que para conter um pequeno órgão, não, teria 32 para protegê-lo. Tem até um verso lá no livro de Tiago que ele diz o seguinte, né, que a língua, ela é tão perigosa que ela pode destruir tudo. Ele coloca alguns exemplos, ele diz, olha, apenas um pequeno fogo incendeia um bosque inteiro. Um navio, por maior que seja, é controlado por um pequeno leme. Ele falou, da mesma forma é a língua. Na língua está o poder da vida e da morte. Nós até falamos isso uns vídeos atrás, né? Que no poder da palavra está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então a questão do falar é muito importante e nós precisamos ter isso em pauta constantemente. Não sermos precipitados em falar. Toda vez que abrir a boca, abra a boca sabendo com certeza o que você vai dizer. Ouça primeiro para que você não seja precipitado. Ouça primeiro, espere a pessoa falar. Quando a pessoa terminou a argumentação dela, você vai já ouvindo, já tendo a base para que você possa ou contestar ou apoiar aquilo que foi falado, mas você fale com sabedoria, com conhecimento, nunca de forma precipitada, porque sempre aqueles que abrem a boca precipitadamente estão buscando destruição e ruína para si próprio. Não é à toa que Salomão ele vai colocar aqui: há mais esperança para o tolo do que para aquele que fala precipitadamente. Então que nós tenhamos cuidado com a nossa vida, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós nos expressamos, e tenhamos sempre o discernimento de falarmos quando temos certeza daquilo que vamos falar, tá bem? Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Tenha um excelente dia, faça desse dia o melhor dia da vida ou na sua própria vida. Que Deus abençoe cada um. Vamos orar. Ó Pai, mais uma vez, Senhor, te agradeço por esse dia tão glorioso que tem nos dado, pela tua presença, pela tua graça, pela abundância do teu poder, Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, por tudo que tens feito e também por aquilo que vai fazer, Senhor, pelos livramentos, Senhor, que vai nos dar, os visíveis e mesmo aqueles invisíveis que nós nem mesmo percebemos, mas já lhe somos gratos, Senhor, porque sabemos que tu és aquele que guarda o nosso dia, que guarda, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso estar de pé, Senhor, e caminhar. Guarda, Senhor, na condução do nosso trabalho, a condução, Senhor, daquilo que temos para fazer. Dá-nos discernimento e sabedoria, ó Deus, para que possamos falar somente aquilo que seja proveitoso, somente aquilo que for útil, somente aquilo que trouxer edificação para outras vidas. Meu Deus, que as tuas mãos poderosas estejam sobre cada um de nós nessa manhã e durante todo esse dia. Essa é a minha oração e meu agradecimento, em nome do teu Filho amado. Amém. Tenha um excelente dia, faça desse dia o melhor. Forte abraço.